Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo de acompanhamento semanal, onde a gente vai dar uma olhadinha aí do que aconteceu na última semana. Gráfico de 1 minuto, 15 minutos, índice dólar. Vamos dar uma passada pelo nosso calendário econômico de segunda a sexta-feira da próxima semana, para a gente ver o que vai interferir aí no nosso mercado nos Estados Unidos. Vamos passar aí por histograma, range stop, força DX. Vamos tentar dar uma olhadinha no que aconteceu nessa semana, né? Para a gente se adaptar para essa próxima semana de mercado. Tá bom? Assim, calendário econômico muito importante, né? Acho que como falei já. Vamos lá. Seguinte, pessoal, estamos aqui no gráfico de 15 minutos, mini índice. Então, movimentação aí do índice na semana passada muito boa, né? Então, tivemos uma boa volatilidade, uma boa força de mercado. Conseguimos realizar ótimas operações aí durante toda a semana, né? Foi uma semana aí bem produtiva. Força do mercado, tipo, observou ali uma força média, né? Não teve uma força tão alta ali no 1 minuto, né? No intraday, mas foi uma boa força. A gente pode considerar aí como mediana a força do índice durante a semana toda, tá bom? Então a gente pode observar aqui, ó, segunda-feira, dia 15, um range aí de 1.500 pontos, boa movimentação. Na terça-feira foi o maior range aí da semana, 2.400 pontos entre máxima e mínima. Realmente a força do mercado que não foi tão grande, mas foi bem direcional, abriu e foi, a mínima fechou na máxima, né? A quarta-feira já uma movimentação um pouquinho menor, 1.400 pontos, então ficou indefinido aqui nessa região de cima, né? Bem no topo aí, indefinido. E daí na quinta-feira resolveu corrigir, cair forte, fez um range aí de 2.000 pontos de queda. Tá? Então a gente percebe o mercado aí um pouco indefinido, subiu, caiu e na sexta-feira ficou, né? Ficou uma consolidação ali, ficou no nível de fechamento praticamente da quinta-feira. Então a gente percebe que o mercado fez um movimento de alta, corrigiu e agora está esperando para ver o que vai fazer, né? Vamos dar uma olhadinha então como foi ali o nosso dólar, também gráfico de 15 minutos. Então a gente observou ali que o dólar fez um movimento de queda, 100 pontos aí de segunda a quarta-feira. Voltou razoável, né? Voltou aí mais de 60 pontos na quinta-feira. E daí ficou consolidado assim como o índice na sexta, esperando para ver o que vai fazer. Então, uma movimentação bem parecida com o índice, né? O índice subiu, corrigiu, consolidou e o dólar caiu, subiu, consolidou, né? Então uma movimentação aí parecida no sentido inverso. Na segunda-feira a gente teve um range aí de 51 pontos, na terça um range de 37 pontos, quarta-feira aí um range maior, né? 83 pontos, uma movimentação mais forte aí também do dólar. Na quinta-feira um range de 58 pontos e na sexta-feira foi um range menor da semana aí, 37 pontos. Tá? Mas também a movimentação do dólar, a gente pode comentar ali, força DX, uma força de média para alta, foi uma boa força, tá? Melhor que a do índice. Volatilidade bom também, então a gente teve aí, a meu ver, uma movimentação um pouco melhor no dólar do que do índice, que o índice teve uma força um pouco menor do que as últimas semanas, tá? Então eu gostei um pouquinho mais da movimentação ali no intraday do dólar do que do índice, mas operamos os dois aí impecavelmente. Foi uma excelente semana, tanto para a estratégia manual quanto para os robôs, né? Então, mais uma semana aí fantástica, tá? Excelente, excelente. Mostramos resultados aí de clientes operando todos os dias em ambiente real, com resultados muito bons, né? Muito bons. Então, mais uma semana aí show de bola, tá? Beleza. Seguinte, pessoal, para a próxima semana, o que a gente pode comentar aí na questão macro, né? O que a gente comenta aí do que a gente acha que vai acontecer na próxima semana? Bom, essa próxima semana é a véspera de eleição do segundo turno, reta final aí do segundo turno. Então a probabilidade de nós termos uma movimentação um pouco mais intensa aí nessa próxima semana é grande, tá? Então nós tivemos uma última semana, a véspera do primeiro turno, bastante movimentado, semana intensa, pessoal, uma força grande, volatilidade, tá? Direção. Veio os primeiro turno, a semana seguinte do primeiro turno, né? Com o resultado da eleição ali do primeiro turno, foi uma semana também forte, tá? Uma semana muito boa, com a força grande ali, bem legal.
A semana intermediária, né? Então a segunda semana após, semana passada, a gente percebeu ali uma média força, uma média volatilidade, média para alta, tal, mas bem mais tranquilo do que as últimas 2 semanas, a véspera e após a eleição. Tá? E essa próxima agora é a véspera do segundo turno, que é a decisão realmente. Então, a meu ver, eu acho que deve dar aumentar um pouquinho a força, a volatilidade, a direção do mercado. Então, eu recomendo que essa semana a gente opere com um pouquinho mais de cautela. Então, essa semana que é a véspera da eleição e a próxima, que já com o resultado das eleições, devem ser 2 semanas aí um pouco mais fortes. Tá? Então, a gente tem que entrar aí com a cabeça preparada para esse cenário aí, eleições, pessoal. Cenário interno brasileiro está muito turbulento, né? Tá muito turbulento. Então essas últimas semanas aí, questão PT e o Haddad e o Bolsonaro, né? A briga está muito feia. Lógico, o Bolsonaro está com uma larga vantagem, né? Praticamente eleito. Muito difícil acontecer alguma coisa, né? Então o mercado está precificando já isso aí. Agora, o PT está se debatendo. Os caras não aceitam, estão se debatendo. Então tá uma baixaria, tá tentando gerar algum fato novo. Então vão tentar de tudo que é jeito. Tá? Eles vão tentar de tudo que é jeito alguma coisa que tente dar um ânimo final aí. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Então essa briga aí, por mais que o Bolsonaro tenha uma vantagem muito grande, podem sair notícias, sejam falsas ou não, né? Questões para tentar minar alguma coisa aí para tentar virar esse jogo no final. Então vamos ficar atento. Pode aparecer alguma coisa nessa última semana aí que tentem fazer para conseguir chegar junto ali do Bolsonaro. Então a gente tem que ficar atento aí qualquer informação que saia, mas essa última semana é quase certo que a movimentação vai ser forte, né? Vai ser forte aí, então vamos entrar com cautela redobrada a semana inteira, tá? Então vamos ficar atento aí, porque não é brincadeira não. Eleições nesse cenário turbulento que o Brasil está tendo, né? Essa indefinição total que estava, agora já está quase definido, mas a gente sabe que isso aí pode interferir diretamente, né, na bolsa, ali, nos ânimos dos investidores, na nossa economia. Então não vamos desprezar isso não, tá? Não vamos desprezar isso não. A gente tem que ficar muito atento aí a essas questões, tá bom? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhadinha como foi o nosso calendário econômico. Vamos ver como vai ser o calendário econômico da próxima semana, pegando segunda a sexta-feira. Então a gente está aqui, dia 22, segunda-feira, bem sossegado, não tem nada, hein? Fraquíssimo aí o calendário econômico. Vamos lá para terça-feira. Terça-feira, nada também, nada de muito relevante aí nos Estados Unidos. Quarta-feira aí já tem alguma coisa, ó, 11 horas, 3 touros, média relevância, 11h30 estoque de petróleo, média relevância, e depois mais nada. Quarta-feira só 11, 11h30, 3 touros, média relevância. Quinta-feira, 9h30, média relevância, 3 touros, mais uma bateria, né? Ó, tem várias notícias aí, 9h30. 11 horas, 3 touros, média relevância também. E depois mais nada, tá? E na sexta-feira, 9h30, 3 touros, Estados Unidos, média relevância também. E mais nada. Então tá bem tranquilo, hein? Não tem nada aí que vai impactar nos Estados Unidos aí nessa semana. Então, a gente vai ficar basicamente aí por conta da questão interna aí, que também não precisaria de mais nada, né? Não precisa de mais nada, uma semana de véspera de eleição. Então, por mais que vai ser fraco aí o calendário nos Estados Unidos de notícia, aqui dentro não deve ser muito fraco não, tá? Então a gente vai operar pelo cenário interno realmente aí essa semana. Beleza, vamos lá então para o nosso histograma DX. Então vamos passar no histograma, começar com o índice média 7 de segunda a sexta-feira, para a gente ver como foi aí a evolução da movimentação do mercado, né? Lembrando que essa semana aí teve a rolagem, né? Rolagem, então a gente pode ver aqui o WinV, o WinZ, tá? Foi a rolagem do índice. Beleza, então aqui segunda-feira, índice média 7, a gente pode observar aí nota de corte aqui no 130, operou conservador ali 130 a 150,
alguns tiros aí por 160, 70, mas poucos, né? Uma volatilidade boa na parte da tarde aí caiu um pouco, mas uma volatilidade boa, uma força aí mediana, 130, 140, 150 aí entrando seletivo. Na terça-feira, a volatilidade um pouquinho menor, nota de corte aqui no 120, operou seletivo ali 130, 140, então muito parecido com a segunda, mas uma força um pouquinho menor, tá? Volatilidade também foi bem razoável, uma queda um pouco mais drástica aí na parte da tarde. Na quarta-feira, então a gente observou a nota de corte aqui no 120, uma volatilidade também de média para alta, né? Então a gente teve ali, ó, alguns tiros fortes, tá? Mas uma volatilidade boa, mas não manteve aí uma força como a gente estava vendo na semana passada, né? Então a força aí um pouco menor também, nota de corte 120, mas eu operaria mais seletivo na faixa de 130 a 150, tá ok? Vamos lá para quinta-feira. Quinta-feira, uma volatilidade muito boa durante todo o dia, porém uma força não tão grande, né? Então o que observou seletivo ali 130 a 150. Mais uma vez, então a semana inteira mantendo um padrão, né? Seletivo 130, 140, 150. Nesse patamar aí que vem dando a toada do índice durante a semana toda, né? Uma boa volatilidade, a gente percebe que a frequência se mantém aqui durante quase todo o dia, né? Então de manhã e de tarde com a força muito parecida. Sexta-feira, nota de corte aqui no 130, o que é o seletivo? 130, 140, 140. A sexta-feira foi um pouquinho mais forte até, né? Sexta-feira a gente teve uma força um pouquinho maior. Mesmo assim, ali não fugiu muito do que a gente viu a semana inteira, né? Conservador 140, 150, nessa faixa aí, operando bem. Amanhã, bem legal, né? Boa volatilidade. A parte da tarde até deu uma movimentação um pouco mais forte aí, mas depois das 2 horas ali ficou bem lento, mas bem lento mesmo, né? Ficou bem mais chato, mas já é esperado de sexta-feira, tá? Vamos lá dar uma olhadinha então agora no dólar, tá? Vamos ver a média 7 no dólar de segunda a sexta-feira. E vamos dar uma olhadinha como foi a movimentação da volatilidade aí durante a semana. Então, dólar média 7. Média 7 terça. Quarta. Quinta. E sexta-feira. Beleza, então vamos lá. Então, dólar na segunda-feira, média 7, nota de corte aqui no 4,5. Então, a gente percebe uma força também menor que as últimas semanas. A gente estava operando aí nas últimas semanas de 5 a 6, né? 5 a 6 operações seletivas. Aí a gente já percebe o dólar fazendo uma força um pouco menor. Então, o que operou seletivo ali na segunda-feira? Entre 4 e 5, tá? Entre 4 e 5 operações bem seletivas, a quantidade menor aí em número de operações. Uma volatilidade razoável, né, mediana aí na parte da manhã, mas mantendo praticamente a mesma volatilidade na parte da tarde, né? Não caiu muito, tem uma queda, mas não tão significativa. Dólar na terça-feira, nota de corte aqui no 4, o que operou seletivo? 4,5, 5, né? Nessa faixa aí operando bem seletivo, uma frequência boa pela manhã, à tarde uma queda, mas não tão drástica, então foram boas operações, mas lembrando que o DX ali caiu um pouco a força, né? Quarta-feira, nota de corte aqui no 4,5. Quarta-feira a gente percebeu a força um pouquinho maior, né? Então 5 até os 5,5 conseguiu operar seletivo ali, mas mantendo de 4,5 a 5,5 uma boa força, né? Razoável aí. Uma volatilidade muito boa, né? Então a frequência aqui muito boa. Manteve essa frequência até umas 3 horas, daí começou a cair, tá? A frequência caiu depois das 3, então a gente teve uma boa volatilidade durante todo o dia. Na quinta-feira, nota de corte aqui no 4 e operações interessantes mais uma vez entre 4,5 e 5,5, né? Pelo menos pela manhã aí deu boas operações entre 4,5 e 5,5. A volatilidade, a força caiu na parte da tarde, mas a volatilidade até que foi razoável, né? Então os mais agressivos aí operaram durante a tarde também. Sexta-feira, nota de corte aqui mantendo no 4. O que operou seletivo? 4,5, 5, tá? 4,5, 5, operações seletivas, uma boa frequência e volatilidade durante a manhã. A parte da tarde caiu, mas não tão drástico também, né? Apenas após as 4 horas ele ficou bem lento, mas até as 4 deu boas operações aí também nos mais agressivos. Mais conservador operou mais na parte da manhã realmente aí, que é a nobre do mercado, tá ok?
mas a gente percebeu nitidamente, assim como o índice, o dólar também com uma queda de força, né? O índice um pouco mais, o dólar um pouco menos aí na queda aí. A gente estava operando 5, 6, foi para 4,5, 5, 5,5 aí durante a semana, tá? Vamos lá para o nosso range stop. Então, bem tranquilos os range stops, tanto o índice, dólar e ações, nada demais durante a semana inteira, bem sossegado, né? Então, ó, média 7 no índice, 400, 300, 500, 500, 600, sossegado. Média 15, 400, 400, 400, 700, 600. Média 25, 700, 400, 900, 700, 700. Tudo tranquilo dentro da estatística, nada demais, né? Então, assim como a força deu uma amenizada, o range também, nenhum susto durante toda a semana. Dólar média 7, 9, 20, 14, 18, 14. Média 25, 20, 21, 24, 22. Padrão, pessoal, mantendo o padrão, né? Média 50, 23, 19, 38, 24, 25. E média 100 mesmo padrão aí, né? Um dia aqui mantendo um pouquinho mais forte as médias longas, na quarta-feira, mas os outros tudo tranquilo. Petrobras também, ó, baixos range stop durante toda a semana, 30, 20. Bradesco também, ó, de 40, 30, 20. E a Vale que deu um range um pouco maiores aí, mas já esperado sempre, 80, 80, 70. Vale sempre faz uma gracinha aí, então já está esperando sempre um range aí perto de R$1 da Vale, então bem tranquilo aí, todos os ranges durante toda a semana. Força DX, índice no diário 66, 50, 50, 63, 69. Então a gente observou o que? Uma média força aí 66, 63, 69, né? Então foi uma média força aí bom. Alguns dias mais fracos, né? 50 e 49 foram fracos aí, terça e quarta, tá? Então de médio para fraco, aqui de médio para médio. Segunda, quinta e sexta, tá? Manhã sempre mais voláteis que tarde. Olha essa tarde que ridícula, galera. 29 a tarde da quarta-feira foi tosco, né? Foi tosco, mas amanhã não foi tão ruim, 69, 70 quase, né? Então a gente teve manhãs boas aí, batendo quase 80 e as mínimas aí perto dos 60, tá? Então entre 60 e 80 aí é o padrão que está mantendo na manhã, que é a área nobre do mercado aí do índice. Dólar no diário 1.7, 1.9, 2.2, 2.2, 2.0. Então mantendo também um padrão entre 1.9 e 2.2, né, durante toda a semana, entre isso aí. Manhãs mais voláteis que tardes. As manhãs, segunda-feira foi fraco, mas a partir de terça foi bom, né? 2.3, 2.5, 2.4, 2.5. Então de terça a sexta foi uma boa força aí pela manhã. A segunda-feira ficou bem fraco, né? Mas a partir de terça foi boa a movimentação ali no período da manhã. A parte da tarde dando às vezes uma queda um pouco mais forte, ó, como na terça-feira 1.5, 1.9, 2.2 e na sexta já é esperado, né? 1.5 também, mas é esperado. Mas na quarta e quinta, 1.9, 2.0 é até que bem interessante uma força dessa para o período da tarde, né? 1.5 é fraco, mas 1.9 e 2.2 é bom, tá? É bom para a tarde sim, tá ok? Então pessoal, o mercado foi excelente semana passada. Manteve uma força um pouco menor, mas manteve um padrão. Então a gente conseguiu operar sem calor durante toda a semana. Para essa próxima semana a gente projeta uma força um pouco maior, uma volatilidade maior. Então vamos ficar atento, vamos monitorar desde segunda-feira aí. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar, mas vamos entrar com um pouquinho mais de cautela, já sabendo que é uma semana de véspera de eleições, tá? Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição sempre no e-mail, suporte, WhatsApp, nosso grupo, né? Então fique atento aí, que a gente vai durante toda a semana te ajudar, te auxiliar. Não perca os vídeos do Robô Invest News, todo dia às 8 horas da manhã, um vídeo muito importante para a gente alinhar nosso pensamento com todo mundo aí que está operando a estratégia, tá? Bom final de domingo, vamos descansar aí hoje para amanhã voltar com força máxima para o mercado e mais uma semana aí vamos extrair dinheiro com segurança, né? É isso aí, pessoal, até amanhã.